Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 17, verso 34. Em todas as cerimônias sacrificatórias, embora às vezes se adore um semideus, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é que é adorado, porque Ele é a super-alma de todos, e existe dentro e fora, como ar. Assim, é unicamente Ele quem concede todo bem-estar ao adorador. Significado: ainda que às vezes se veja adorar semideuses, como Indra e Chandra, e receberem oferendas sacrificatórias, contudo, as recompensas de tais sacrifícios são concedidas ao adorador pelo Senhor Supremo, e é unicamente o Senhor quem pode oferecer todo o bem-estar ao adorador. Os semideuses, embora adorados, nada podem fazer sem a sanção do Senhor, porque o Senhor é a super-alma de todos os seres, tanto os móveis quanto os imóveis. No Bhagavad Gita 9.23, o próprio Senhor confirma isso no seguinte shloka: Yepi anya devata bhakta yajanti shraddhayanvitaha tepi mameva konteya yajanti avidipurvakam. Tudo que um homem possa sacrificar a outros deuses, ó filha de Kunti, realmente destina-se a mim, mas é oferecido sem compreensão verdadeira. O fato é que o Senhor Supremo é único e incomparável. Não há outro Deus além do próprio Senhor. Assim, o Senhor Supremo é eternamente transcendental à criação material. Mas há muitos que adoram semideuses, como o Sol, a Lua e Indra, que são apenas representantes materiais do Senhor Supremo. Esses semideuses são representações qualitativas indiretas do Senhor Supremo. Um acadêmico erudito ou devoto, contudo, sabe quem é quem. Portanto, ele adora diretamente o Senhor Supremo e não se deixa desviar pelas representações materiais qualitativas. Aqueles que não são tão eruditos adoram essas representações materiais qualitativas, mas sua adoração é incerimoniosa porque é irregular. Verso 35. Sri Suta Goswami disse: a personalidade de Kali, sendo assim ordenada por Maharaj Parikshit, começou a tremer de medo. Vendo o rei diante dele, como Yamaraj, pronto para matá-lo, Kali falou ao rei da seguinte maneira. Significado: o rei estava pronto para matar imediatamente a personalidade de Kali, logo que ele desobedecesse a sua ordem. De outra forma, o rei não tinha nenhuma objeção para permitir-lhe a prolongação de sua vida. A personalidade de Kali também, após tentar de várias maneiras livrar-se da punição, decidiu que deveria render-se a ele, e assim começou a tremer de medo e temer por sua vida. O rei, ou o líder executivo, deve ser forte o bastante para enfrentar a personalidade de Kali, como a personalidade da morte, Yamaraj. A ordem do rei deve ser obedecida, pois de outro modo a vida do réu está em risco. Esta é a maneira de governar as personalidades de Kali, que perturbam a vida normal dos cidadãos do Estado. Verso 36. Ó Majestade, mesmo que eu possa viver em toda e qualquer parte sob tua ordem, ver-te-ei somente a ti, com arco e flechas,
para onde quer que olho. Significado. A personalidade de Kali pôde ver que Maharaj Parikshit era o imperador de todas as terras em todo o mundo, e que assim, em qualquer parte onde vivesse, teria de enfrentar a mesma atitude do rei. A personalidade de Kali destinava-se à maldade, e Maharaj Parikshit destinava-se a subjugar toda a espécie de patifes malfeitores, especialmente a personalidade de Kali. Seria melhor, portanto, para a personalidade de Kali ter sido morta pelo rei naquele mesmo instante e lugar, ao invés de ser morta em alguma outra parte. Ele era, afinal de contas, uma alma rendida diante do rei, e isso para que o rei fizesse com ele aquilo que julgasse necessário. Verso 37. Portanto, ó líder entre os protetores da religião, por favor, fixa para mim algum lugar onde eu possa viver permanentemente, sob a proteção de teu governo. Significado. A personalidade de Kali dirigiu-se a Maharaj Parikshit como líder entre os protetores da religiosidade, porque o rei absteve-se de matar uma pessoa que se rendera a ele. Uma alma rendida deve receber toda a proteção, mesmo que seja um inimigo. Este é o princípio da religião. E nós podemos apenas imaginar que espécie de proteção é dada pela personalidade de Deus, à pessoa que se rende a ele, não como um inimigo, mas como um servidor devotado. O Senhor protege a alma rendida de todos os pecados e de todas as ações resultantes de atos pecaminosos. Bhagavad Gita 18:66. Verso 38. Sutta Goswami disse: Maharaj Parikshit, sendo assim solicitado pela personalidade de Kali, deu-lhe permissão de residir em lugares onde se realizassem jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. Significado. Os princípios básicos da irreligiosidade, tais como o orgulho, a prostituição, a intoxicação e a falsidade, neutralizam os 4 princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade. A personalidade de Kali recebeu permissão de viver em 4 lugares, particularmente mencionados pelo rei, ou seja, o lugar de jogos, o lugar de prostituição, o lugar de bebedeiras e o lugar de abatimento de animais. Srila Jiva Goswami declara que a embriaguez contraria aos princípios das Escrituras, tais como o Sautramani Yagna, a associação com mulheres fora do casamento e a matança de animais contrária aos preceitos das Escrituras, são atos irreligiosos. Nos Vedas, há 2 diferentes tipos de preceitos para os Pavritas, ou aqueles que estão ocupados no gozo material, e para os Nivritas, ou aqueles que estão liberados do cativeiro material. O preceito védico para os Pavritas é de regularem gradualmente suas atividades e orientá-las ao caminho da liberação. Portanto, para aqueles que estão no estágio mais baixo de ignorância e que se entregam a vinho, mulheres e carne, recomenda-se às vezes beber através da execução do Sautramani Yagna, associação com mulheres através do casamento e comer carne através de sacrifícios. Essas recomendações encontradas na literatura védica destinam-se a uma classe particular de homens, e não a todos. Mas por serem preceitos dos Vedas, para tipos particulares de pessoas, essas atividades dos Pavritas
não são consideradas adharma. O alimento de um homem pode ser veneno para outros. Analogamente, aquilo que é recomendado para aqueles que estão no modo da ignorância pode ser veneno para aqueles que estão no modo da bondade. Srila Jiva Goswami Prabhu, portanto, afirma que as recomendações encontradas nas Escrituras para uma determinada classe de homens não devem de forma alguma ser consideradas adharma ou irreligiosas. Mas, de fato, tais atividades são adharma e nunca devem ser encorajadas. As recomendações nas Escrituras não se destinam a incentivar tal adharma, mas regular gradualmente o adharma necessário rumo ao caminho de dharma. Seguindo os passos de Maharaj Parikshit, é dever de todos os chefes executivos de Estado zelarem para que os princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, sejam estabelecidos no Estado, e que os princípios da irreligião, a saber, orgulho, companhia feminina ilícita ou prostituição, intoxicação e falsidade, sejam coibidos de todos os modos. E para fazer o melhor uso de um mau negócio, a personalidade de Kali pode ser transferida a lugares de jogos, bebedeiras, prostituição e matadouros, caso haja locais desse tipo. Aqueles que são viciados nesses hábitos irreligiosos podem ser regulados pelos preceitos da Escritura. Em nenhuma circunstância devem eles ser encorajados por qualquer Estado. Em outras palavras, o Estado deve parar categoricamente com toda espécie de jogos, bebedeiras, prostituição e falsidade. O Estado que deseja erradicar a corrupção pela maioria pode introduzir os princípios da religião da seguinte maneira: 1. 2 jejuns compulsórios por mês, se não mais. Austeridade. Mesmo do ponto de vista econômico, esses 2 dias de jejum por mês, no Estado, pouparão toneladas de alimentos, e o sistema também atuará muito favoravelmente sobre a saúde geral dos cidadãos. 2. Deve haver casamento compulsório de rapazes e moças que alcancem as idades de 24 e 16 anos, respectivamente. Não há mal na coeducação nas escolas e faculdades, desde que os rapazes e moças sejam devidamente casados. E no caso de qualquer ligação íntima entre rapazes e moças estudantes, eles devem ser casados adequadamente, sem relação ilícita. O ato do divórcio está incentivando a prostituição e deve ser abolido. 3. Os cidadãos do Estado devem dar em caridade até 50% de sua renda, com o propósito de criar uma atmosfera espiritual no Estado, ou na sociedade humana, tanto individual quanto coletivamente. Eles devem pregar os princípios do Bhagavatam, através de a. Karma Yoga, ou fazer tudo para a satisfação do Senhor. B. A audição regular do Srimad Bhagavatam, da parte de pessoas autorizadas, ou almas realizadas. C. Cantar as glórias do Senhor congregacionalmente, no lar ou em locais de adoração. D. Prestar toda espécie de serviço aos Bhagavatas, ocupados em pregar o Srimad Bhagavatam. E. Residir num lugar onde a atmosfera seja saturada de consciência de Deus. Se o Estado se regular pelo processo acima, naturalmente haverá consciência de Deus em toda parte. Os jogos de qualquer espécie, mesmo os empreendimentos especulativos de negócio,
são considerados degradantes. E quando os jogos são estimulados no estado, a veracidade desaparece por completo. Permitir que rapazes e moças permaneçam solteiros, além das idades acima mencionadas, e licenciar matadouros de toda a espécie, são coisas que devem ser imediatamente proibidas. Os carnívoros podem receber permissão de comer carne, de maneira mencionada nas Escrituras, e não de outro modo. A intoxicação de qualquer espécie, mesmo fumar cigarros, mascar tabaco ou beber chá, deve ser proibida. Verso 39. A personalidade de Kali pediu algo mais, e por causa de seu pedido, o rei deu-lhe permissão de viver onde houvesse ouro, porque onde quer que haja ouro, também há falsidade, intoxicação, luxúria, inveja e inimizade. Significado: embora Maharaj Parikshit tivesse dado a Kali permissão de viver em 4 locais, era-lhe muito difícil encontrar os locais, porque durante o reino de Maharaj Parikshit não havia lugares assim. Portanto, Kali pediu ao rei para dar-lhe algo prático que pudesse ser utilizado para seus propósitos nefastos. Assim, Maharaj Parikshit deu-lhe permissão de viver num lugar onde houvesse ouro, porque onde quer que haja ouro, há todas as 4 coisas acima mencionadas. E acima de tudo, também há inimizade. Desse modo, a personalidade de Kali converteu-se em lastro-ouro. Segundo Srimad Bhagavatam, o ouro encoraja a falsidade, a intoxicação, a prostituição, a inveja e a inimizade. Mesmo o câmbio e o dinheiro circulante baseado no lastro-ouro são maus. A moeda com lastro de ouro baseia-se na falsidade, porque o papel moeda corrente não está em paridade com a reserva de ouro. O princípio básico é a falsidade, porque as cédulas correntes são emitidas em quantidades de valor que ultrapassam a verdadeira reserva de ouro. Essa inflação artificial de moeda corrente, por parte das autoridades, incentiva a prostituição da economia do Estado. O preço das mercadorias torna-se artificialmente inflacionado por causa do dinheiro falso ou das cédulas correntes artificiais. O dinheiro frio afasta o dinheiro quente. Ao invés de papel moeda circulante, deve-se usar verdadeiras moedas de ouro para o câmbio. E isso acabará com a prostituição do ouro. Os ornamentos de ouro para as mulheres podem ser permitidos sob controle, não de qualidade, mas de quantidade. E isso desencorajará a luxúria, a inveja e a inimizade. Quando houver verdadeiro ouro corrente na forma de moedas, a influência do ouro em produzir falsidade, prostituição, etc., cessará automaticamente. Não haverá mais necessidade de um ministério contra a corrupção para apenas fomentar outro período de prostituição e falsidade de propósito. Verso 40. Assim, a personalidade de Kali, de acordo com as orientações de Maharaj Parikshit, o filho de Uttara, recebeu a permissão de viver naqueles 5 lugares. Significado: desse modo, a era de Kali começou com a padronização do ouro, e portanto a falsidade, a intoxicação, o abatimento de animais e a prostituição tornaram-se predominantes em todo o mundo, e a seção mais sadia da sociedade fica ansiosa por eliminar a corrupção. O processo de neutralização é sugerido acima, e todos podem tirar proveito dessa sugestão. Verso 41. Portanto,
qualquer pessoa que deseje o bem-estar progressivo, especialmente os reis, religiosos, líderes públicos, brahmanas e sannyasis, não deve jamais entrar em contato com os 4 princípios irreligiosos acima mencionados. Significado: os brahmanas são os preceptores religiosos para todas as outras castas, e os sannyasis são os mestres espirituais para todas as castas e ordens da sociedade. Assim também o são o rei e os líderes públicos, que são responsáveis pelo bem-estar material de toda a população. Os religiosos progressistas e aqueles que são seres humanos responsáveis, ou aqueles que não querem arruinar suas valiosas vidas humanas, devem abster-se de todos os princípios de irreligiosidade, especialmente o contato ilícito com mulheres. Se um brahmana não é veraz, todos os seus pronunciamentos, como brahmana, tornam-se imediatamente nulos e vazios. Se um sannyasi liga-se ilicitamente com mulheres, todos os seus direitos como sannyasi tornam-se imediatamente falsos. Analogamente, se o rei e o líder público são desnecessariamente orgulhosos, ou estão habituados a beber e fumar, certamente eles tornam-se desqualificados para executar atividades de bem-estar público. A veracidade é o princípio básico de todas as religiões. Os 4 líderes da sociedade, a saber, os sannyasis, o brahmana, o rei e o líder público, devem ser postos à prova decisivamente com respeito a seu caráter e qualificação. Antes que alguém possa ser aceito como mestre espiritual ou mestre material da sociedade, ele deve ser posto à prova pelo critério de caráter acima mencionado. Pode ser que esses líderes públicos sejam menos qualificados quanto às qualificações acadêmicas, mas é principalmente necessário que eles se livrem da contaminação das 4 desqualificações, a saber, jogos, bebedeira, prostituição e abatimento de animais. Verso 42. A seguir, o rei restabeleceu as pernas perdidas da personalidade da religião, o touro, e através de incentivo às atividades, melhorou suficientemente as condições da terra. Significado: ao designar lugares particulares para a personalidade de Kali, Maharaj Parikshit praticamente enganou Kali. Na presença de Kali, de Dharma, sob a forma de um touro, e da terra, sob a forma de uma vaca, ele podia realmente avaliar as condições gerais de seu reino, e, portanto, tomou de imediato medidas adequadas para restabelecer as pernas do touro, a saber, austeridade, limpeza e misericórdia. E para o benefício geral da população do mundo, ele providenciou que o estoque de ouro fosse utilizado para a estabilização. O ouro é certamente um gerador de falsidade, intoxicação, prostituição, inimizade e violência, mas sob a orientação de rei ou líder público apropriados, de brahmana ou de sannyasi, o mesmo ouro pode ser apropriadamente utilizado para restabelecer as pernas perdidas do touro, a personalidade da religião. Maharaj Parikshit, portanto, assim como seu avô Arjuna, arrecadou todo o ouro ilícito guardado para manter as propensões de Kali e empregou-o no Sankirtana Yagna, de acordo com a instrução do Srimad Bhagavatam. Como sugerimos antes, a riqueza por nós acumulada deve ser dividida em 3 partes,
para fins de distribuição, a saber, 50% para o serviço ao Senhor, 25% para os membros familiares e 25% para necessidades pessoais. Gastar 50% para o serviço ao Senhor ou para a propagação do conhecimento espiritual na sociedade por meio do Sankirtana Yagna é a demonstração máxima de misericórdia humana. A população do mundo geralmente está em escuridão a respeito do conhecimento espiritual, especialmente a respeito do serviço devocional ao Senhor. E, portanto, propagar o conhecimento transcendental sistemático do serviço devocional é a maior misericórdia que alguém pode demonstrar neste mundo. Quando todos forem ensinados a sacrificar 50% de seu ouro acumulado para o serviço ao Senhor, com certeza aparecerão automaticamente a austeridade, a limpeza e a misericórdia. E assim as 3 pernas perdidas da personalidade da religião serão automaticamente estabelecidas. Quando há suficiente austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, naturalmente a Mãe Terra fica completamente satisfeita, e há muita pouca possibilidade de Kali infiltrar-se na estrutura da sociedade humana. Versos 43 e 44. O afortunadíssimo imperador Maharaj Parikshit, a quem Maharaj Yudhishthira confiou o reino de Hastinapura, quando este desejou retirar-se para a floresta, está agora governando o mundo com grande sucesso, devido a que o tornam glorioso as façanhas dos reis da dinastia Kuru. Significado: as prolongadas cerimônias sacrificatórias, empreendidas pelos sábios de Naimisharanya, foram iniciadas pouco após o desaparecimento de Maharaj Parikshit. O sacrifício continuaria por 1000 anos, e sabe-se que no começo alguns dos contemporâneos de Baladeva, o irmão mais velho do Sr. Krishna, também visitaram o local do sacrifício. De acordo com algumas autoridades, também se usa o presente simples para indicar a margem de tempo mais próxima do passado. Neste sentido, o presente simples aplica-se aqui ao reino de Maharaj Parikshit. O presente simples também pode ser usado para um fato contínuo. Os princípios de Maharaj Parikshit ainda podem ter prosseguimento, e a sociedade humana pode ainda ser melhorada se houver determinação por parte das autoridades. Podemos ainda purgar o Estado de todas as atividades de imoralidade introduzidas pela personalidade de Kali, se estivermos determinados a tomar medidas como Maharaj Parikshit. Ele atribuiu alguns lugares a Kali, mas de fato Kali não pôde absolutamente encontrar tais lugares no mundo, porque Maharaj Parikshit estava estritamente vigilante em cuidar para que não houvesse lugar para jogos, bebedeiras, prostituição e abatimento de animais. Os administradores modernos querem banir a corrupção do Estado, mas tolos como são, não sabem como fazê-lo. Eles querem emitir licenças para casas de jogos e tabernas de vinho e outras drogas intoxicantes, bordéis, hotéis de prostituição e cinemas, mas usam a falsidade em cada relacionamento, inclusive no seu próprio, e querem ao mesmo tempo expulsar a corrupção do Estado. Querem o reino de Deus, sem consciência de Deus. Como pode ser possível ajustar 2 temas contraditórios? Se desejamos expulsar a corrupção do Estado, devemos primeiramente organizar a sociedade para aceitar os princípios da religião, a saber, austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade.
e para tornar as condições favoráveis, devemos fechar todos os locais de jogo, tabernas, prostituição e falsidade. Essas são algumas das lições práticas das páginas do Srimad Bhagavatam. Verso 45. Maharaj Parikshit, o filho de Abhimanyu, é tão experiente que, em virtude de sua administração e patrocínio competentes, vós podeis executar um sacrifício como este. Significado: os brahmanas e os sannyasis são peritos no avanço espiritual da sociedade, ao passo que os kshatriyas, ou os administradores, são peritos na paz e prosperidade materiais da sociedade humana. Ambos são os pilares de toda a felicidade, e, portanto, eles destinam-se à plena cooperação para o bem-estar comum. Maharaj Parikshit era experiente o bastante para afastar Kali de seu campo de atividades, e, por esse meio, fazer o estado receptivo à iluminação espiritual. Se as pessoas comuns não são receptivas, é muito difícil inculcar nelas a necessidade da iluminação espiritual. Austeridade, limpeza, misericórdia e veracidade, os princípios básicos da religião, preparam o terreno para a recepção do avanço em conhecimento espiritual. E Maharaj Parikshit tornou possível essa condição favorável. Desse modo, os rishis de Naimisharanya foram capazes de executar os sacrifícios por 1000 anos. Em outras palavras, sem o apoio do Estado, nenhuma doutrina de filosofia ou princípios religiosos pode avançar progressivamente. Deve haver completa cooperação entre os brahmanas e os kshatriyas para esse bem comum. Mesmo até a época de Maharaja Ashoka, o mesmo espírito prevalecia. O Sr. Buda foi suficientemente apoiado pelo rei Ashoka, e assim seu culto particular de conhecimento espalhou-se por todo o mundo. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 17º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Punição e Recompensa de Kali.